Boa noite, Odair. Desculpa pelo horário aí. Eu tenho acompanhado, assim, não muito de perto essa questão aí da trava de segurança. E o Dominic é o dono da empresa, né? O CEO da empresa. Vai vir para cá na semana que vem, aliás. Ele está colocando que o sistema que existe hoje de trava conectado ao PLC, etc., ele funciona atendendo a NR10 ou NR12. Tá? Eu não sou letrado nisso daí, tá? Então, dá uma olhada. Ele escreveu esse texto neste e-mail. Esse e-mail, na verdade, é um texto que ele trocou com o pessoal da própria Pelsa, com o Alcides. E o Alcides até colocou, realmente isso daí a gente não tinha nas outras unidades, e foi aceito. Então, agora eu não sei se as outras têm um RT de alguém também, né? Então, dá uma olhada nesse texto aí, dá uma revisada. Qualquer coisa você me liga amanhã cedo. Amanhã às 9 eu tenho uma reunião, das 9 às 11. Se você conseguir me ligar tipo 8, 8 e meia, talvez eu consiga falar com você. E a gente tenta esclarecer isso daí, tá? Eu pretendo dar um pulo lá na Pelsa na terça-feira à tarde da semana que vem. Então, aí eu posso te posicionar exatamente como é que está a instalação, etc. Eu sei que o pessoal já está fazendo algum tryout, treinamento. Deixa a cadeira para cá, senta aqui, bota o teu bichinho aqui. Ó. Bom dia, boa noite, turma. Estão me ouvindo? Alô, alô? Estão me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. Alô, alô? Osni já está aí, Paulo já está aí. Eu já estou aqui. Você tá bom, Osni? Beleza, e aí, cara? Tudo jóia. Ó, o seu Edgar já chegou. Olha aqui, ó. Paulinha, Gisele. A Gisele aí. Sigo com a Gisele mais cedo. E aí, Gisele? Falei. Oi, Edgar. E aí, tudo bem? Tudo bom? Ó, tô aqui, ó. Tô do lado do homem aqui, ó. Oh, aí sim. Essa mente privilegiada. Aí sim. Bom, pessoal, nós vamos dar mais 5 minutinhos para ver se o pessoal chega. E aí a gente já começa. O povo está meio atrasado hoje. Enquanto a gente espera, eu vou cantar um pouquinho para vocês, tá bom? Ô Gisele, por que você e o Paulo não deram depoimento lá no evento do 99? Demos. Nós demos sim. Deram? Demos. Demos sim. Fomos os últimos, aliás. É. Rapaz, não parece meu celular.
Por que será que eu não... Caramba, será que deram mesmo? Mas foi um depoimento duplo. Olha Ele lá. falou uma parte e foi a outra. Deixa eu ver aqui. Ainda geralmente a gente ensaia para dar depoimentos duplos, né? Verdade. Foi freestyle. Fizeram o jogralzinho. Basicamente. Pode ser sim. Bom, pessoal, vamos começar. Vamos privilegiar quem chegou a tempo, né? Então, sem mais delongas, vamos apresentar, acho que muitos de vocês já conhecem, nosso amigo Edgar Caetano, especialista em oratória, e é um dos caras que eu mais respeito aí no mercado nessa área. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Lepeira. É um prazer estar com você aqui. Literalmente, eu é que tenho esse carinho por você, é recíproco esse carinho, a admiração que eu tenho por você é muito grande. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar novamente aqui com esse grupo seleto algumas dicas, algumas ideias, algumas práticas de comunicação e oratória. Beleza. O Edgar tem uma longa história aí com relação à questão da oratória. Queria que você falasse um pouquinho, Edgar, o que você já fez nessa área, o que você comanda. Maravilha. Eu comecei a estudar oratória há mais de 25 anos, eu ainda era garoto, um pouco antes da gente perder o nosso grande ídolo, Ayrton Senna. Eu comecei a estudar oratória, é só uma coincidência, mas só para todo mundo se situar mais ou menos na linha do tempo. Então já tenho uma longa estrada aí acompanhando os grandes mestres, os grandes comunicadores, figuras que me ensinaram muito. E de lá para cá não parei de estudar oratória, sempre fui praticando aquilo que eu aprendia no meu dia a dia corporativo, desde o meu primeiro estágio no banco, aqui em São Paulo, até recentemente como executivo de fintech. Eu sempre acelerei a minha carreira corporativa e os meus resultados e ganhos, consequentemente, usando o poder da comunicação e da oratória para me destacar, para assumir novas responsabilidades e alçar voos maiores. Há 10 anos eu me tornei comunicador profissional, através do Senac, com formações em rádio, locução comercial, apresentação de programas de TV, mestre de cerimônias e outras formações que me deram ainda mais massa crítica e mais técnica para levar para o mundo corporativo, no cenário onde eu estava, recursos de comunicação que poderiam me ajudar ainda mais, e foi aí que eu comecei a produzir vídeos nas empresas por onde eu passava. Só foi há 2 anos que eu recebi um convite de entregar, de distribuir o meu conhecimento, de compartilhar, melhor dizendo, aquilo que eu havia desenvolvido e aprendido nas últimas décadas, com outros profissionais aqui de São Paulo, numa escola que foi conceituada no Vale do Silício, que está crescendo no Brasil a uma velocidade espantosa, e nessa escola, durante 1 ano e alguns meses, eu tive a oportunidade de treinar mais de 300 pessoas, incluindo CEOs de grandes empresas de São Paulo, algumas startups bem famosas, repórteres da Globo, médicos, advogados e muitas outras pessoas que dependem da comunicação para se destacar no mercado de trabalho, para sobreviver, para ganhar a vida. Foi daí que eu comecei a me provocar se era realmente a carreira que eu deveria seguir, já que eu estava no mundo corporativo, como executivo, e eu fiz há algum tempo
passando por uma imersão com o Lepera, o Ikigai, e descobri que o meu propósito de vida não tinha muito a ver com o mercado corporativo, e que o corporativo, na verdade, foi um trampolim, foi uma passagem, um caminho importante e necessário para eu desenvolver habilidades e transitar por cenários que me ajudariam a alcançar o meu propósito de vida, que é o que eu faço hoje de forma integral, através da Best Speaker. É a marca que eu represento, a marca que eu criei com a metodologia própria para ajudar profissionais e líderes a melhorar a sua comunicação, a desenvolver uma comunicação focada em resultados. Bacana. O pessoal está chegando aí, João Eduardo chegou, a Bia lá de Rondônia chegou, Maravilha. o Biazoni também chegou, está cuidando dos boizinhos, né, Biazoni? Está cuidando dos boizinhos lá na fazenda dele. Edgar, eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente vive numa sociedade baseada em percepção, né? E dentro dessa premissa que a gente vive numa sociedade baseada em percepção, qual é a importância do falar? Qual é a importância da oratória? Qual é a importância do se comunicar com qualidade? Eu queria que você dividisse com a gente um pouco tua visão de mundo com relação a isso. Perfeito. A comunicação é a essência do desenvolvimento humano. Qualquer que seja a sua profissão, o seu hard skill, você depende da comunicação para acelerar o seu desenvolvimento como humano, não só profissionalmente, mas pensando também nas relações afetivas, relações pessoais, sociais, no âmbito familiar, você também depende da boa comunicação para se dar bem, para conseguir negociar, às vezes, com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu filho. O tempo todo a gente se comunica com o vizinho na hora de comprar, de vender. Então, a comunicação ela abrange todas as esferas do ser humano, de modo que é mais do que uma percepção, é uma realidade que o ser humano que não se comunica bem, ele pode sim ter muito sucesso, pode sim ter muita felicidade, mas o fator que vai acelerar a carreira de muitos profissionais é a comunicação, ao passo que se você não tiver uma boa comunicação, se você não for uma pessoa que gosta de se relacionar com outros seres humanos, que tem facilidade de se comunicar não só em público, mas também com a sua equipe, com os seus liderados, com os seus pares, a dificuldade que você vai ter para acelerar a sua carreira, para desenvolver outras habilidades, aprender mais e ter mais sucesso é maior. Eu diria que você vai ter que trilhar um pouco mais o caminho das pedras para conseguir chegar aonde você pretende, talvez num nível de segurança financeira, ou num nível de status, ou num cargo, ou numa função, ou como empreendedor. Sempre que as pessoas querem fazer isso sozinhas, sem desenvolver essa habilidade, elas sofrem um pouco mais, porque elas fecham algumas portas que são importantes, como o networking. Às vezes a gente fala... eu estou num coworking, eu não estou ilhado, mas ok, está no coworking, mas você conversa com seus colegas, com os vizinhos de mesa, os vizinhos de posição, com a sala ao lado, com as pessoas. Muitas oportunidades são criadas, às vezes em minutos. Vou dar um exemplo hoje eu estava no coworking, eu não consigo ir para o coworking todos os dias, mas hoje eu fui, e quando chegou outras pessoas que eu não conhecia, é um coworking novo, ali perto da USP, eu já me levantei, me apresentei para essas duas pessoas, entreguei o meu cartão, peguei o cartão, voltei a trabalhar, isso não levou 2 minutos. Depois do almoço, uma pessoa que eu nunca vi na vida me procurou e disse assim, olha, você entregou mais cedo um cartão para o meu sócio e eu queria conversar com você sobre um projeto que eu preciso da tua voz para fazer parte desse projeto de produção audiovisual e a gente pode conversar? Claro, e a gente conversou, já começou ali um projeto. Eu gastei 2 minutos para me apresentar para aquelas pessoas, para conversar com elas, e já criei uma oportunidade de negócio. Ou seja, às vezes as pessoas reclamam, eu não tenho oportunidade, eu não consigo desenvolver, abrir novas frentes de negócio, não consigo melhorar a minha posição dentro da empresa, mas quando alguém te oferece uma apresentação de resultados, mediar uma reunião, tocar um evento pequeno,
você se esconde. Aí que está o grande vilão do negócio. Se você não se expõe, não aceita desafios, não coloca a sua cara a tapa, é provável que você não seja criticado, você não vai chamar atenção, vai passar batido, mas também vai perder muitas oportunidades por conta do fator comunicação. E comunicação, Lepeira, não se nasce com comunicação. A criança não nasce falando, ela desenvolve isso naturalmente, as pessoas desenvolvem. Eu tenho certeza que algumas pessoas têm um dom que aflora com mais facilidade, dependendo do cenário, do ambiente familiar, do meio que se vive, do local onde a criança cresce, mas a grande maioria de nós vai desenvolver isso com muito treino e prática. O exemplo que eu trago é do Oscar. Ele foi perguntado, Oscar, mão santa? Ele falou, mão santa não tem nada, é mão treinada. E eu posso falar por experiência própria, porque eu era um garoto introvertido, tímido, inseguro, quieto, não falava, e não tinha segurança, era um jeca tatu, e precisei treinar isso até fazer parte da minha vida. Então, comunicação está em toda parte. Bacana, Edgar. Para gente que fala bastante, né, e não tem dificuldade de falar e fala bem, e é meio metido assim, né? A gente ouve, as pessoas chegam e falam muito para a gente assim, puxa, eu sou muito tímido, eu tenho muita dificuldade em falar, eu tenho já perdi muitas oportunidades na minha vida por conta disso. O que você falaria a respeito disso? Qual que é a grande dica que você pode dar aí, hein? Que a pessoa aproveite pequenas oportunidades para começar a desenvolver essa habilidade. Exemplo simples, o elevador do teu prédio. Às vezes a gente entra no elevador, finge que não tem ninguém no elevador, aperta o botão do andar, desce e vai embora como se nada tivesse acontecido. E os vizinhos não se conhecem, não trocam cartões, não fazem negócios, não se desenvolvem. E para vencer o medo de falar em público, para conseguir se desenvolver, para assumir outros desafios maiores, plateias maiores, como as que você está acostumado, por exemplo, Lepeira, é importante começar no micro. Começa em casa, desenvolvendo uma comunicação mais clara, usando os recursos que você já tem na tua mão, como pausa, volume, entonação de voz, contato visual. Vai para o elevador, quando entra um vizinho, dá um bom dia caloroso, sorria para essa pessoa, diga, olha, bom dia, tudo bem? Eu não te conheço, mas eu sou seu vizinho, moro aqui há 4 anos, e você? Puxa um assunto do nada, conversa com o motorista do Uber, conversa com o taxista. Quando você cumprimentar alguém no teu local de trabalho, cumprimenta essa pessoa de verdade, tendo presença e exercendo a escuta ativa para saber se de fato ela está bem. Fulano, tudo bem com você? E espera ela responder antes de virar as costas. Essas oportunidades micro de comunicação, elas vão dando a todos nós segurança e conforto para assumir responsabilidades maiores. Amanhã ou depois, numa reunião em que você fica o tempo todo introvertido e passa batido, depois é demitido, nem sabe por quê, você vai se sentir mais confiante, mais seguro para levantar a mão, para se posicionar, para colocar o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Futuramente, você pode assumir ou criar oportunidades, talvez na sua comunidade, numa escola, numa ONG, na tua igreja, para falar em público para pessoas que te conhecem. Até mesmo a mesa de bar. Muita gente desperdiça a mesa de bar para contar histórias, causos, cases de sucesso, contar piadas, porque acha que falar é algo que poucas pessoas podem desenvolver, todos nós podemos desenvolver. Então, a grande dica é aproveite as micro-oportunidades no one-on-one, uma pessoa, 2, 3, para começar a desenvolver essa habilidade tão importante. Bacana, muito bacana. Edgar, eu falo também muito, né, tenho falado muito sobre o poder do storytelling, né, sobre o poder dessa ferramenta que a gente tem, que é o contar histórias, né? E todos nós que palestramos, ensinamos, a minha própria história dentro da propaganda foi uma história de contar histórias, né? Muita gente me pergunta assim, mas o storytelling tem força, o contar histórias tem força, né? E eu falo um pouquinho da passagem de Jesus, né? Eu falo, puxa, o cara
veio, falou para 3 anos, para pessoas super simples, contou histórias super simples. A primeira história que ele contou foi colocada no papel 100 anos depois que ele morreu, e depois de 2000 anos que ele morreu, a gente tem a maior comunidade do planeta, com quase 2 milhões de pessoas, em torno das ideias dele. Esse é o poder do storytelling, esse é o poder de uma ideia, esse é o poder de uma história. Qual é a tua visão sobre contar histórias ou sobre ser um contador de histórias? As histórias conectam. Por que as histórias conectam os seres humanos, as pessoas? Porque tem emoção. Toda história tem que ter emoção. Desde uma história simples e rudimentar como uma piada, até uma história mais sofisticada, que pode seguir um template de storytelling, a jornada do herói, ou o template clássico do storytelling, que não tem um herói, mas segue-se uma sequência de acontecimentos, onde se situa quem é a pessoa, os seus rituais, a sua rotina, o turning point, que é o incidente excitante, quando acontece alguma coisa que bifurca a vida daquele personagem. O grande fato é que qualquer história conecta. Para a gente que se comunica, que depende da comunicação como meio de trabalho, é fundamental saber contar histórias. E, de novo, a gente começa contando histórias no micro. Mas mesmo que a gente vá contar uma história no micro, num ambiente pequeno, a gente tem que se envolver na história, tem que contar a história com emoção. Mesmo que quem estiver nos assistindo não tenha feito nenhum curso de storytelling, não tenha lido nenhum livro de storytelling, não saiba quais são as cenas, as etapas, isso não importa. Qualquer história, por mais simples que seja, se bem contada com emoção, ela vai conectar. E o exemplo que você trouxe do grande mestre, o maior dos instrutores, o maior e melhor palestrante que já andou na Terra, Jesus, ele contava histórias simples, que crianças de colo a pessoas idosas entendiam. E essa é a grande dica para contar histórias. Conte histórias simples, que qualquer pessoa consiga entender, sem vocabulário rebuscado, mas trazendo vida, trazendo emoção para a história. Pode ser uma história simples. Uma vez eu estava dando uma aula e um aluno me desafiou e falou assim, inventa uma história agora e cria emoção nessa história. Inventei uma história de um índio que estava caçando e de repente apareceu a onça. Se eu contar essa história desse jeito que eu estou falando para vocês, ela não vai ter a mínima graça. Mas se eu coloco elementos de suspense, de emoção, de repente eu me abaixei e uma pausa ali para criar drama. Quando eu ouvi um barulho, achei que era uma onça, mas não era uma onça, era uma tartaruga. Olha que bobagem. Às vezes, recursos de emoção na voz já vão trazendo um colorido para a emoção, trazendo emoção na história que já conecta. A história pode ser simples, pode ser a história da carrochinha. Minha mãe contava muito histórias e eu achava o máximo quando acabava a energia em casa, porque era a oportunidade de reunir a família e ela gostava de contar as histórias macabras de Minas, sempre tinha suspense, emoção. E eu achava o máximo, porque eu aprendi a contar histórias com a minha mãe, que sempre tinha um storytelling natural, espontâneo. Ela nunca estudou storytelling, e as histórias que ela contava, até hoje, eu me lembro de histórias fantásticas. E é isso, a simplicidade, assim como você mencionou Jesus, trazer histórias que sejam simples, mas que as pessoas consigam se conectar com elas. Emoção, a emoção tem que vir na expressão facial, no tom de voz, e aí a história ela vai fazer sentido. Você falou de duas coisas muito interessantes, né? Você falou da jornada do herói e você falou da emoção, né? Essas são trilhas, são caminhos muito interessantes para vocês aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, seguirem e pesquisarem, né? A jornada do herói, né, de Joseph Campbell, ela é uma estratégia, né, um caminho que mostra um pouco dessa sequência que a gente deve dar para quando a gente conta uma história, né? E a emoção, ela é o tempero que faz com que a gente continue contando essa história, né? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, Edgar. Quando que você entendeu que a oratória
era uma ferramenta de negócios. Quando foi o momento da tua vida que você falou, porra, a oratória é uma ferramenta que eu posso, que vai fazer diferença na minha vida? Foi na primeira oportunidade de emprego formal, porque até os 16 anos eu havia trabalhado só com serviços braçais, de boia fria de algodão e café, logo garotinho, a construção, todos os serviços pesados que vocês podem imaginar. Aí, aos 16 anos, eu comecei a fazer um curso técnico de contabilidade. Naquela época tinha isso, né? Juntava o ensino médio com uma profissão, e eu queria ser contador. E eu comecei a procurar oportunidades de estágio. Quando eu cheguei aqui na Faria Lima, o gerente me recebeu, o gerente geral, um sujeito, Renato, não me esqueço até hoje, Renato, alto, simpático, elegante, estava usando um terno mais elegante que o meu, e ele falou assim, vamos lá, vamos bater um papo. Tá? Começou a contar, falar de contabilidade e tal, e ele perguntou, você sabe datilografar? Eu falei, claro que sei datilografar. Eu tinha passado a madrugada com a minha olivetezinha, catando milho, aquela loucura toda. Ele falou, então maravilha. Colocou uma olivete eletrônica na minha frente, naquela época era o computador de 1996, os computadores estavam ali já despontando, a internet recém-lançada, mas aquela olivete era um sucesso. E foi um desastre o meu teste. Ele olhou para o teste e falou assim, cara, você não sabe datilografar, o seu teste mostrou que você não sabe. Eu falei, olha, é que eu treinei na minha olivete, então essa aí é diferente. E aí ele falou, mas você sabe informática? Eu falei, não, eu não sei informática. Eu entrei num curso agora de contabilidade, que vai ter também informática, logo mais eu aprender, mas não sei. Diga, você não sabe datilografar, não tem informática, o que eu posso fazer? Como é que eu vou te contratar para ser estagiário aqui da Caixa Econômica Federal da Faria Lima? Eu falei assim, Renato, tem uma coisa que eu sei fazer e que é fundamental para o teu negócio, para o negócio do banco. Ele falou, o que é? Eu sei me comunicar. Eu sei falar com as pessoas, eu sei receber uma pessoa, escutá-la, entender o problema dela e trabalhar para resolver aquele problema, para entregar a solução dela. A comunicação eu tenho. Aprender essas tarefas mecânicas, isso eu desenvolvo. Se você me der a oportunidade, no meu primeiro salário, eu já me inscrevo num curso de datilografia e, na sequência, o curso de informática. Combinado? Ele falou, eu vou pensar no teu caso, abriu a gaveta, jogou o meu currículo, e eu fui embora chateado. Uma semana depois ele me ligou, me deu a oportunidade, eu cumpri a minha palavra, me inscrevi no curso de datilografia, fiz uma aula e nunca mais voltei, porque aquele negócio é ridículo, é surreal, e eu aprendi a datilografar no próprio banco, aprendi informática no próprio banco e aprendi muitas coisas no banco. O fato é que a comunicação, a partir daquele momento, eu entendi que pela forma como eu me expressei, pela forma como eu argumentei, criei um racional para aquele gerente, eu usei a oratória e me dei bem usando a oratória. Durante o estágio, eu também usava a oratória, obviamente, para me comunicar com os clientes, com os meus pares, e surgiu uma oportunidade uma vez, o meu gerente adoeceu, e ele falou, você vai ficar no meu lugar. Eu falei, mas eu sou apenas o estagiário, eu não posso ficar no teu lugar, mas é a pessoa que eu confio. Você vai atender os meus clientes corporativos, e eu preciso que você atenda e cuide bem dos processos deles. Eu falei, ok. Então, eu trabalhava no setor imobiliário e vinha os clientes da Chrysler, da IBM, da Motorola, executivos de alto gabarito, e eu, com 16, 17 anos, atendia essas figuras usando o poder da comunicação, porque eu não tinha as credenciais do gerente. Então, eu tinha que usar o máximo possível todos os recursos para transferir para eles a mesma credibilidade que o meu gerente transferia, sem ter o crachá do meu gerente. Então, me posicionava muito bem, eu usava a postura, o contato visual, os gestos, a voz, falava com segurança, sempre cuidando do vocabulário para não cometer gafes de vícios de linguagem, de falar com gírias ou palavreados inapropriados para aquele tipo de executivo. E quando terminou o estágio, eu falei, cara, isso aí pode te levar para outros patamares. Então foi aí, nesse momento, com 16, 17 anos, que eu já percebi que a oratória poderia me levar muito longe. Foi bem cedo mesmo. Que bacana, né? Dá para perceber, assim, nas histórias que você conta, a importância da oratória nessa tua trajetória, né?
como que você foi aproveitando as oportunidades e construindo isso, né? Agora me diz uma coisa, se hoje a gente for criar uma dinâmica para a gente melhorar a nossa oratória, quais seriam as 3 grandes dicas que você daria? Um dos grandes problemas da comunicação é a incoerência e a falta de credibilidade. Como é que a gente resolve o problema da incoerência? Alinhando conteúdo, voz e corpo. Toda vez que a gente fala, mas não coloca emoção na voz, o peso da comunicação ele cai. Toda vez que a gente fala e não usa o corpo a favor da comunicação para fazer convergência, de novo, o peso da comunicação cai. Então, a primeira dica é ter coerência na comunicação. Porque se não houver coerência, o conteúdo sozinho ele pode perder tanta força que cai a 7% de eficácia, contra 93% da comunicação não verbal. Eu acho que está dando eco aqui para mim por conta do... Deixa eu ver. Eu tenho o microfone. Melhorou. Então, se você vai entregar um conteúdo, apenas conteúdo, sozinho, solto, mandar um e-mail, escrever uma carta, a tendência é que esse conteúdo solto ele tenha menos eficácia, menos credibilidade. Quando você soma 38% de poder que a voz tem e mais 55% de poder que o corpo, a expressão facial, corporal, os gestos somados têm, isso eleva a tua comunicação não verbal para 93%, contra 7%. Mas a gente quer entregar 100%. Como é que a gente entrega 100%? Conteúdo, voz e corpo. Aliado a esses 3 elementos, a comunicação vai ter muito mais peso. Ou seja, você reduz a incoerência entre o que você fala e como você fala e aumenta a tua credibilidade. Então a primeira dica que eu dou é tenta pensar estruturar o racional, né, no pensamento entrega comunica A, porque muitas vezes a gente pensa A, fala B e o nosso interlocutor entende C, por conta das falhas de comunicação. Quanto mais alinhado eu, comunicador, estiver entre o que eu penso e como eu falo, mais fácil é mais fácil que esse interlocutor, quem está me assistindo, consiga entender o que eu estou transmitindo, A, e não B ou C. Então, primeira dica é essa. Para desenvolver esse soft skill, de ter recursos de voz, uma das grandes dicas para a voz é colorir a voz. Pensa na voz como um equalizador, onde você precisa ter altos e baixos, falar mais alto em alguns momentos, mais baixo quando você quer gerar reflexão, dar ênfase em algumas palavras, ou às vezes usar uma pausa para criar expectativa, para gerar reflexão. Fazer uma pergunta e esperar que o público responda a pergunta mentalmente para gerar conexão, são recursos simples que já vão ajudar a melhorar a capacidade vocal. E, por outro lado, o corpo, cuidar da postura. Pergunte-se, a minha postura transmite o recado que eu quero transmitir? William Bonner, quando dá uma notícia, ele está relaxado, largadão lá, ele diz boa noite, Copom reduz a taxa de juros e isso... Não, ele transmite isso com tanta seriedade, a postura dele, que gera credibilidade. Para não haver incongruência, incoerência entre o que ele fala e como ele fala, ele se porta ali de uma maneira que transmite credibilidade. Então, cuidar da postura, dos gestos, evitar maneirismos. Existem várias técnicas que a gente trabalha com bastante tempo, mas que com um pouco de autoconhecimento, qualquer pessoa pode melhorar sozinha a sua capacidade de comunicação, cuidando da voz e do corpo. Bacana. Turma, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer aí para o Edgar. Aproveitar essa cabeça privilegiada, sem querer fazer nenhum trocadilho, para perguntar se vocês têm alguma dúvida aí, se tem alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber. Então, quem tiver afim, tira do mudo e faça a sua perguntinha aí. Paulo, pode começar. Acho que o João quer perguntar, né, João? Boa noite. Boa noite, João. Pelo que eu estou entendendo,
Teu áudio está cortando, João. Tenta desabilitar a tua câmera. João? Assim, a emoção. Eu tenho até aqui o que você fala. Então, oi? O teu áudio está cortando. Tenta tirar o teu vídeo para ver se melhora a qualidade. Peraí. Tá ouvindo? Show. Melhorou? Melhorou. Então, pelo que eu entendi, a forma como fala, ela talvez seja mais importante do que o que você fala, né? O pessoal costuma dizer essa frase, né? Então, a emoção, ela faz, assim, uma porcentagem muito alta do que... do conteúdo, né? Assim, a forma de falar é extremamente importante, né? Seria isso, a mensagem. Exato. Eu não quero dizer com isso que o conteúdo não é relevante, não é importante. Eu quero dizer o seguinte, esse estudo não é um estudo novo, é um estudo da década de 60, feito na Universidade da Califórnia, na UCLA, pelo professor Albert Mehrabian, e ele provou que a eficácia da comunicação ela depende de 7% do conteúdo, 38% da voz, 55% do corpo. O fato é que o conteúdo ele perde esse valor e cai para 7% quando há uma incongruência, há um choque entre o que você fala e como você fala. Se não houver harmonia, há incoerência, e se houver incoerência, o conteúdo se perde. Vou dar um exemplo simples para que você entenda como as palavras, por mais verdadeiras que sejam, perdem o valor e a credibilidade. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Lepeira, fazer esse webinar aqui, essa videoconferência. Estou muito feliz mesmo, sabe? Assim, a felicidade que transborda meu coração. O que eu falei, João, é a mais pura verdade, só que o como eu falei usando o meu corpo e a minha voz, jogou para 7% o meu conteúdo e dificilmente qualquer pessoa acreditaria em mim, concorda? Beleza, exatamente isso aí, cara. É aí que eu falo da coerência. Você tem que se perguntar qual o recado que eu quero transmitir. Eu quero dizer que eu estou feliz por estar aqui. Coloca isso no teu tom de voz e na tua expressão, para que as pessoas acreditem no que você está falando. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a incoerência do líder, e aí eu gosto muito do que o Jim Collins fala, que a incoerência é o primeiro passo para a mediocridade. Muitos líderes que poderiam ser grandes líderes se tornam líderes medíocres porque não investem na sua comunicação e não conseguem engajar a tua equipe, não consegue liderar bem, não consegue transmitir segurança quanto ao futuro da empresa, o engajamento do projeto, perdem bons colaboradores porque não consegue ter coerência na comunicação. E o comunicador e o interlocutor, o liderado, que não é bobo nem nada, ele percebe quando o líder dele fala alguma coisa e se comporta de forma totalmente diferente. Então, é exatamente o que você perguntou. A emoção tem que aparecer na tua comunicação, sim. Deixa eu dar uma contribuição para a pergunta do João. Eu diria assim, João, as pessoas vão prestar atenção em você pela forma que você fala, mas elas vão respeitar você pelo conteúdo que você transmite, né? Agora, se você puder juntar a forma com o conteúdo, aí você tem o melhor dos mundos. É por isso que eu trouxe o Edgar aqui, né? Porque o Edgar, ele é o rei da forma, mas ele também é um cara que ele entende da forma porque ele estudou muito o conteúdo, né? Então, a gente, apesar de viver numa sociedade baseada em percepção, se eu falar como um grande orador, mas ficar durante 1 hora falando só abobrinha, ninguém mais é bobo hoje em dia. Depois de exatos 2 minutos, você vai falar, esse cara deve estar brincando, né? E você vai fingir que você vai no banheiro e nunca mais volta. Então, você juntar o meio com a mensagem, né? Aliás, você juntar a forma com o conteúdo. Alguém mais tem alguma pergunta? Osni, Paulinho, Bia, Antônio? A Gisele tem uma pergunta. Grande Gisele, manda bala. Eu queria uma dica para poder falar em público, né? Eu fico muito nervosa quando eu preciso falar em público,
né? Quando são poucas pessoas, né, e pessoas que geralmente eu conheço, eu consigo falar. Mas quando são pessoas que eu não conheço, né, e eu preciso falar em público, eu fico muito nervosa e às vezes esqueço até mesmo o conteúdo. Né? Eu queria uma dica, né? Muito bem, Gisele. Eu vi você falando hoje cedo, por volta das 7h30 da manhã, e você se comunicou muito bem, apesar de ter pessoas estranhas naquele evento que você estava. Achei que você mandou muito bem. Agora, eu vou trazer uma provocação. Eu acabei de chegar do Clube Med agora, não de férias, eu estava no escritório do Clube Med aqui na Faria Lima, dando uma mentoria para 5 executivas, e eu fiz a seguinte pergunta, porque elas fizeram a mesma pergunta que você fez. Elas vão ter uma apresentação para 350 pessoas desconhecidas. Nunca viram essas pessoas, e um belo desafio. Imagina o seguinte, Gisele, como é que você se sentiria se você acabasse de completar uma corrida agora, a São Silvestre, a Volta da Pampulha, e você fosse campeã dessa corrida? Como você se sente? Muito bem, confiante, né? Que eu fiz o meu trabalho. Exato. Você aceitaria fazer uma palestra logo depois de fazer essa corrida? Você se sentiria confortável e segura, poderosa para fazer essa palestra? Sim. Sabe por que isso acontece? Porque quando você vence uma corrida, uma partida, um campeonato, você tem um grande sucesso, foi homenageado, foi promovida, recebeu algo que elevou você para um outro nível, você libera no teu corpo mais testosterona e diminui o cortisol, que é responsável pelo estresse. Mais testosterona é mais poder. Quanto mais poder você sente, mais confiança você tem, mais ousada você se torna para assumir desafios que antes você não assumiria. É por isso que quando termina uma partida de futebol em que aquele jogador venceu, ou uma corrida, ou uma partida de tênis em que vai se entrevistar o atleta que foi o campeão, o vencedor, ele pode estar se desmanchando ali em suor, mas ele está seguro, feliz e confiante, dá uma entrevista serena, sem cometer falhas, sem gaguejar, sem titubear, é seguro, o racional dele está perfeito, está coordenado, ele fala, às vezes os comentaristas falam, caramba, mas como esse fulano, que discurso, que atleta, porque ele se comunica bem. Por que ele está se comunicando bem? Porque ele acabou de vencer uma partida, acabou de atravessar a linha de chegada de uma corrida. Então, como é que a gente faz para se sentir campeão antes de ser campeão? A gente engana o cérebro. Fake it until you make it. Finge até se tornar. A ciência provou que se você se comportar como alguém que acabou de vencer algo, mesmo que não tenha vencido, você consegue gatilhar no teu corpo a produção desse neurotransmissor, a serotonina, não, fugiu o nome? Noradrenalina e a testosterona, para que você se sinta mais poderosa. Qual que é a dica? Power posing. Escolha uma posição, por exemplo, levantar os braços como V de vitória é uma posição, as mãos na cintura, não consigo, deixa eu ver se consigo demonstrar aqui, as mãos na cintura aqui em pé, ou você colocar a mão atrás aqui, se sentir um executivo, um CEO de uma empresa, faça isso por 2 minutos antes da apresentação. 2 minutos para que esse tempo gatilhe no teu corpo a produção de testosterona. Você vai se sentir muito mais confiante, muito mais segura, mais poderosa para conseguir fazer a sua apresentação. Fez sentido? Obrigada pela dica. Bacana. Sim, total. Maravilha. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Osni, Luciano, Oi. Bia. Oi, Bia. Oi. Tudo bem? Eu vou ficar sem a câmera porque a minha internet também não é legal aqui. Você está autorizado. Diga lá, Bia, tudo bem? Eu queria perguntar se a questão do emocional também afeta, porque é um exemplo prático, né? Eu tinha uma reunião que era importante e nesse dia foi, muito ruim. E aí eu não consegui me comunicar bem, porque eu acredito que afetou um pouquinho essa parte do emocional. Que dica, assim, que você daria
para que a gente não possa misturar, ou que a gente tipo, esqueça o que é emocional, o que aconteceu, e consiga se comunicar bem numa situação como essa. De novo, você precisa fingir até se tornar. É como aprender a dirigir. Você faz isso de forma mecânica, de forma robotizada, até fazer parte de você. Esse gatilho que eu dei a dica para a Gisele pode ser utilizado para você já conseguir liberar neurotransmissores positivos, noradrenalina, testosterona, diminuir o cortisol, ou seja, você vai ver que vai reduzir o teu estresse, vai reduzir a tua adrenalina, você vai se sentir menos estressada, menos ansiosa para conseguir fazer essa apresentação. Uma outra dica é você fazer a visualização positiva. Você pode reservar um tempo antes da sua apresentação e fazer o que o Cristiano Ronaldo faz, Djokovic faz, o Pelé fazia, que é visualizar a partida perfeita, do começo ao fim dessa partida. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Visualize a apresentação, a reunião perfeita, do começo ao fim. É claro que a reunião ela não vai se desenrolar de forma perfeita, como você visualizou, mas esse exercício também vai fazer com que você se sinta mentalmente mais segura, mais confiante, e vai mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir na apresentação, além de liberar também, de produzir também a testosterona. Então você entra em campo muito mais segura, confiante, porque você já sabe como é vencer, como é a partida perfeita, como é a apresentação perfeita, você só vai caminhar na direção dessa partida, dessa apresentação perfeita. Algumas coisas vão acontecer coincidentemente como você pensa, por incrível que pareça, acontecem, e outras vão acontecer no imprevisto e no improviso, mas você vai se sentir seguro e confiante, porque você já sabe como é. O jogador de futebol que faz isso, ele entra em campo já sabendo que ele mentalizou a vitória. Então ele não entra em campo para perder, ele entra para vencer. Por mais que as coisas não aconteçam como esperado, ele vai dar o máximo dele porque ele está disposto a vencer. E aí você tem que começar a se conhecer um pouco mais, olhar para o teu... desenvolver autoconhecimento para olhar para o teu passado, saber que tem alguma coisa que te atrapalha, por que diante de situações assim você se sente incomodada. Agora, situações de estresse no dia a dia, para a gente que está nesse universo corporativo, é muito comum, é o tempo todo, você precisa usar esses recursos. Vou te dar mais uma dica que eu usei há um tempo atrás. Eu trabalhei o dia inteiro e eu tinha que dar uma aula de oratória à noite e eu estava na Paulista com uma baita de uma dor de cabeça assim, insuportável, e eu não estava com a mínima vontade de dar aquela aula, porque seriam 3 horas de aula até as 11 horas da noite, eu estava de saco cheio, para ser sincero, e eu pensei, eu não posso chegar assim diante dos meus alunos, eu preciso chegar verdadeiramente inteiro e capaz de transmitir isso, de entregar o meu conteúdo com segurança. Então, de novo, eu passei a fingir aquilo que eu não estava sentindo, e eu fiquei como um bocó, rindo ao volante, na Paulista, e ria, sorria o tempo todo, forçava o sorriso e ficava dirigindo, rindo assim, ouvindo música, dando risada, sem ter vontade de rir. Daqui a pouco eu estava mais humorado. Quando eu cheguei, estacionei, eu não tinha mais dor de cabeça. Quando eu entrei na sala, eu estava verdadeiramente feliz e tranquilo, sorrindo de verdade para as pessoas, porque já tinha passado a dor de cabeça. O mecanismo do sorriso tinha enganado o meu cérebro, como se eu dissesse, olha, eu estou feliz, não importa o que você pense, eu estou feliz e eu vou passar por cima de você. E ele começou a liberar ali alguns hormônios, alguns neurotransmissores, eu me senti bem. E os meus alunos falaram assim, poxa, você está animado hoje, hein? Aí eu dei risada e falei assim, você nem sabe como eu cheguei aqui. Mas é isso, você tem que fingir, Bia, algumas vezes que você está bem, para o teu corpo acreditar que você está bem, e aí você ir lá e dar um show. Legal. Então, o que você deseja, você Tá faz. respondido, Bia? Sim. Muito obrigada. Você ia falar o que você deseja? Você atrai para si. Sim. O que você deseja e o que você... Exato. O que você deseja e o que você força o teu corpo a fazer, ele vai te entregar de volta porque você já fez isso de forma mecânica e depois se torna natural. Beleza. Pessoal, mais alguém quer aproveitar aqui do nosso querido Edgar Caetano? Senão a gente vai encerrar, agradecer a presença dele aqui, agradecer
esse banho de conhecimento que ele deu para a gente. Edgar, meu irmão, muito obrigado aí pela participação, pelas dicas aí que você deu, são muito valiosas. Eu queria que você deixasse um contato aí, porque essa nossa aula vai para a internet, e aí eu queria que você deixasse um contato. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência, do conhecimento que eu adquiri nos últimos anos. É sempre um prazer, é a minha missão, então, para mim, isso é motivo de muita alegria e felicidade. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, eu estou com o endereço @edgarcaetano.com.br, que é o meu endereço de site também. Normalmente, o @edgarcaetano.com.br me leva as pessoas para a maioria das redes sociais, fica fácil de me achar, mas o Instagram é mais fácil ainda, que lá tem um Linktree na minha bio para direcionar para o YouTube, para o meu site, e fica fácil me achar. E, obviamente, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, lembrarem de alguma coisa que queriam ter perguntado agora e não perguntaram, podem mandar no privado, pode mandar nos meus contatos, vai ser um prazer responder vocês. E me adicionem lá, me sigam lá nas redes sociais, porque eu estou sempre colocando novidade, dando dicas que podem ajudar vocês a melhorar a comunicação no dia a dia. Contem comigo, sucesso! E lembre-se, quem não sabe expressar aquilo que pensa, está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Palavras de Benjamin Franklin. Pensem nisso, hein? Pessoal, boa noite para todo mundo. Não se esqueçam que em setembro agora temos Epicentro, www.epicentro.com.br, quero todo mundo lá. Vamos ter surpresas especiais para quem é mentorado do Incrível Talento. Vamos ter uma noite em volta da fogueira. Então, estou esperando vocês aí no Epicentro, tá bom? E dia 30 de agosto teremos aqui a segunda edição do Dobre Seu Faturamento em 99 dias. Também esperando todos vocês. Um grande beijo. Boa noite, turma. Tchau, tchau.